Graça e paz, amados irmãos, que bom que podemos estar juntos em mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia que temos a nossa noite de oração, tempo que tiramos para buscar a Deus de uma maneira toda especial. E eu quero pensar um pouco com os irmãos neste momento sobre elementos da oração. De acordo com a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 em diante, os primeiros versos, lemos o seguinte: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nestes primeiros 4 versos deste capítulo, o apóstolo Paulo faz ricas recomendações a Timóteo sobre a vida de oração, sobre a vida cristã, como deve ser a nossa comunhão com Deus. E ele fala que, antes de tudo, a oração ela é prioridade. A oração deve ter a primazia na nossa vida. Isso todos nós sabemos e reconhecemos que vale a pena orar. Mas quais são os elementos da oração de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, o texto diz, Paulo recomenda que se façam súplicas. O que é a súplica? A súplica é um pedido, um clamor, um grito de socorro. Na verdade, fazemos as súplicas por nós mesmos, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos sonhos, as nossas alegrias são compartilhadas perante Deus quando pedimos a sua intervenção, a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Mas na verdade, normalmente, na vida cristã, a maioria dos crentes restringe a sua vida com Deus apenas na súplica. No entanto, o texto vai além, diz que não devemos apenas fazer súplicas, devemos também, Paulo recomenda, orar. Mas pastor, qual a diferença de fazer um pedido a Deus, uma súplica, da oração? Na verdade, de maneira geral, nós chamamos tudo de oração. Mas quando Paulo está falando aqui com Timóteo, ele está falando de súplica, de pedir a Deus, a oração, aquele movimento em direção a Deus, de buscar a comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, onde nós abrimos o nosso coração para exaltar a Deus, reconhecer a sua bondade, elogiar o seu caráter, ou seja, adorar a Deus por aquilo que Ele é. Então a nossa vida com Deus, a nossa oração, ela é prioridade. A intimidade precisa ser mantida com Deus. Por isso, a Bíblia ensina que devemos orar em todo tempo, em todo lugar, mas também devemos entrar no secreto, no nosso quarto, ter intimidade com o Senhor. Portanto, o segundo elemento da oração é a comunhão com Deus, essa intimidade com o Senhor. Mas o texto continua, Paulo recomenda também intercessões. Precisamos interceder. Primeiro pensamos em nós, colocamos as nossas súplicas, aí olhamos para Deus, o bendizemos por aquilo que Ele é, exaltamos a sua grandeza, e então olhamos para o nosso semelhante, intercedemos pelos outros, porque reconhecemos que Deus não apenas nos ama, que Deus não apenas quer abençoar as nossas vidas, mas também o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso irmão, as pessoas até os confins da terra, porque diz o texto que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos se salvem.
Deus quer abençoar também as autoridades, para que eles possam ser conduzidas pelo temor que vem dele. Por isso, nós precisamos nos colocar na brecha, precisamos interceder, clamar pela intervenção do Senhor. E nesse tempo, somos desafiados de uma maneira toda especial a interceder pelas nossas autoridades, por aqueles que governam, por aqueles que estão em proeminência, em alguma função de destaque, seja no nosso município, estado, país, até os confins da terra, nesse tempo de pandemia, para que possam agir para o bem do povo, para que possam agir não polarizando todas as questões, levando para o lado político, partidário, por interesses e ideologias, mas sim precisamos orar para que o temor do Senhor esteja no coração deles e que cada autoridade possa fazer aquilo que é necessário para que toda essa situação de caos, de calamidade seja superada da melhor maneira. Portanto, estejamos intercedendo pelas pessoas que estão investidas de autoridade, mas também precisamos interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que passam por lutas, por aqueles que estão passando por momentos de angústia, de depressão, de lutas, de tristeza. Não importa a circunstância, nós sabemos que muito pode, em sua eficácia, a intercessão, a oração do justo. Por isso, a intercessão precisa ser cada vez maior, cada vez mais, para as pessoas serem abençoadas por Deus. E o quarto elemento da oração, que o texto nos fala, que Paulo recomenda, ações de graça. Ações de graça por aquilo que Deus já fez, pelas coisas boas que temos experimentado, pela vida, pelo renovo da sua misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Agradecer a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus e porque Deus tem um plano salvífico com todas as pessoas. Agradecer ao Senhor porque temos Jesus Cristo como o único mediador, aquele que se coloca entre nós e Deus para interceder por nós, para que as nossas orações feitas em nome de Jesus sejam atendidas. Portanto, queridos irmãos, estejamos intensificando a nossa intimidade com o Senhor, que os nossos momentos de oração sejam abençoados, que possamos lembrar que precisamos fazer súplicas por nós, precisamos nos mover em direção ao Senhor, ter intimidade com Ele, interceder por todas as pessoas, mas fazer tudo isso com gratidão, com ações de graça no nosso coração. Oremos, portanto, neste momento. Pai eterno, muito obrigado por Tua palavra tão rica, Tua palavra que nos ensina, nos mostra como devemos orar. Por isso, pedimos mais uma vez, ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a viver estas verdades da Tua palavra em nossa comunhão com o Senhor, em nossa oração. Abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe todas as famílias. Pai, eu quero neste momento interceder também pela vida de cada um. Que o Senhor olhe para as necessidades, para que as súplicas sejam atendidas, para que o clamor dos teus filhos chegue à tua presença e que o Senhor responda com misericórdia e graça. Pai, abençoe a intimidade com o Senhor, que os teus filhos possam ser abençoados na comunhão com o Senhor, de maneira que sintam-se renovados, espiritualmente fortalecidos, que a tua bênção esteja sobre todos. E Pai, visita, Senhor, cada um que necessita da tua graça e que o Senhor venha intervir também em nosso país, no mundo, nesta situação. Nós clamamos por tua misericórdia e Pai, dá-nos sempre um coração grato, que agradecidos ao Senhor possamos viver na tua presença e na comunhão com as outras pessoas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém